Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos considerar o verso 9 ao 11. Tiago, capítulo 1. Versículo 9 ao 11. Eu creio que os irmãos não estão apressados para terminar o estudo da carta de Tiago. Então, por isso que eu estou pegando as perícopes, as unidades de pensamento do texto. Não estou preocupado em terminar o livro. Estou preocupado em que nós venhamos aprender a mensagem do livro. Tá certo? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos ler de novo para internalizarmos essa mensagem. Eu leio um versículo, os irmãos, o seguinte, tá bom? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém. Vou pedir ao irmão Carlos, se pudesse nos elevar a Deus em oração, pedindo a ele a sua direção para o nosso estudo. Amém. O tema que nós demos a esse estudo de hoje, baseado no texto, é contemplando as circunstâncias da vida em duas dimensões. Esse foi o tema que eu achei adequado para considerarmos à luz do texto de Tiago 1, 9 ao 11. Contemplando as circunstâncias da vida em duas dimensões. O texto em apreço, ele nos faz refletir sobre a vida em duas dimensões. Uma dimensão social e terrena, e outra dimensão que a gente nota claramente que é espiritual e eterna. Você, olhando para esse texto, você começa a entender aquilo que um estudioso falou sobre provas, que ele diz assim: um dos sinais da confiança em Deus é a capacidade de vermos além das circunstâncias. Um dos sinais da confiança em Deus é a capacidade de ver além das circunstâncias. Esse texto vai trabalhar duas circunstâncias para nós, em duas dimensões, uma social, terrena, e outra espiritual e eterna. E nós vamos ver que demonstramos confiança em Deus quando nós conseguimos olhar além das circunstâncias terrenas, sociais, pura e simplesmente. Porém, é interessante a gente verificar que os estudiosos da Bíblia, eles se debatem sobre esse texto aqui. Talvez seja um dos textos mais difíceis da carta de Tiago. Confesso aos irmãos que quando eu comecei a meditar nele, eu digo, estou frito. E quando você está pregando expositivamente, geralmente acontece isso, né? Tem textos que engancham, você tem que parar, ficar pensando, meu Deus, o que isso aqui quer dizer? Então os estudiosos se dividem
sobre a relação que esse texto tem com o anterior, ou com o contexto do capítulo 1. Os estudiosos ficam olhando e dizendo assim, o que é que tem a ver esse texto com as provações que Tiago vinha falando? Será que existe aqui alguma relação desse texto com o tema das provações? E aí os irmãos vão entender que não é tão simples assim fazer essa relação. Eu trouxe aqui, por exemplo, a posição de um comentarista chamado Douglas Moo, que ele diz o seguinte: a ligação entre os versos 9 ao 11 e o anterior não é bem clara. Veja como a coisa vai começar. Alguns acham que Tiago não tinha em mente qualquer sequência lógica de pensamentos e que os versículos 9 a 11 começam um assunto essencialmente separado. Outros vislumbram uma ligação com o tema das provações apresentado no verso 2 e retomado no verso 12. A pobreza pode ser a mais difícil e proeminente provação que os leitores da carta estavam enfrentando. Outros ainda afirmam que a discussão de Tiago sobre a pessoa de ânimo dobre o leva a falar sobre aquela área da vida que mais cria problemas e que é a causa de lealdades divididas em nossa atitude diante de Deus, ou seja, o conflito entre Deus e Mamon. Embora se possa admitir que uma dessas ideias pode ter influenciado Tiago em sua sequência de assuntos, precisamos observar que Tiago não deixa nada explícito. Assim, talvez, seja melhor não fazer uma ligação muito íntima desta seção com qualquer desses tópicos. Essa é a posição desse teólogo chamado Douglas Moo. Ele entende a dificuldade de se correlacionar o texto com o contexto e ele diz que é melhor ficar sem resposta. Porém, é importante destacar que é a compreensão desse aspecto que vai determinar a nossa interpretação do texto. Se eu não compreender a relação que há entre esse texto e o seu contexto, eu não vou entender o texto. Então aí o Dr. Augusto Nicodemos, que é bem mais corajoso do que o Douglas Moo, ele reconhece a dificuldade, ele não é criança, ele reconhece, porém ele acredita que Tiago, nesse texto, ele está voltando ao tema das provações que ele tratou no verso 2. Olha o que o doutor Augusto Nicodemos diz, que é bem interessante a posição dele. A conexão deste texto com o anterior não é muito clara. A ligação é feita pela conjunção, uma conjunção em grego, chamada di, que pode ter força tanto aditiva, nesse caso seria traduzida como e também, quanto adversativa, traduzida como mas, porém, contudo. O sentido em que o verso 9 contrasta com o contexto anterior não é muito evidente, a ponto de muitas traduções em diversos idiomas eliminarem a conjunção completamente ou traduzirem-na como e, considerando assim que Tiago, no verso 9, inicia um novo assunto. Quem tem a versão NVI aí, que pudesse ficar de pé e ler para a gente, como é que a NVI traduziu esse texto e se traduziu a conjunção? Quem é que tem aí NVI? Lê aí, minha irmã. Vocês estão vendo aí que a NVI não traduziu a conjunção de, que pode ter tanto uma força adversativa como aditiva. Então a NVI, a comissão da NVI preferiu tirar a conjunção e não levantar a polêmica, tá certo? A versão atualizada permaneceu fazendo uma conjunção adversativa. O irmão, porém, de condição humilde. Então aí Dr. Augusto Nicodemos diz assim: contudo, a conexão pode ser com o verso 2. Ali Tiago havia declarado que
que o cristão passa por várias provações, entre elas o sofrimento causado pela opressão de patrões injustos. Em seguida, ele faz uma digressão sobre o alvo das provações e a necessidade de pedir sabedoria para enfrentá-las. Capítulo 1, verso 3 ao 8. E agora, no verso 9, ele retorna ao tema do verso 2. Embora as provações sejam uma realidade neste mundo, especialmente para o judeu cristão pobre, oprimido pelo patrão rico, o pobre deveria gloriar-se na sua dignidade, enquanto o rico haveria de murchar em seus caminhos. Então, Dr. Augusto Nicodemos é do time que acredita que a ligação do verso 9 está com o verso 2, onde Tiago está falando das provações. É interessante, meus irmãos, que é aqui nesse texto que pela primeira vez Tiago vai dar a entender que tipo de provações ele estava falando no verso 2. Porque ele vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas que provações? Então, pela primeira vez, Tiago dá a entender que as provações que ele tinha em mente envolviam conflitos entre os crentes pobres e os ricos na comunidade do primeiro século. É aqui. Ainda podemos observar que Tiago aplica o princípio da sabedoria, que nós vimos do verso 5 ao 8, em duas circunstâncias específicas, na vida do cristão que é pobre e na vida do rico, que nós vamos ver já já se é um cristão rico ou se é um ímpio rico, tá certo? É interessante quando o Hernandes Dias Lopes está comentando esse texto, ele diz que Tiago, ele trabalha aqui um problema que já existia no primeiro século no seio da comunidade cristã, que é o problema de dinheiro e status entre os irmãos. Começou a existir um conflito naquela igreja por causa de dinheiro, por causa de status. Alguns estavam se gloriando do seu poder aquisitivo e os pobres estavam ficando menosprezados porque não tinham absolutamente nada. Então, é importante, meus irmãos, nós vemos aqui que desde o primeiro século existia duas classes na igreja. Uma classe pobre, crente, mas pobre, e existia a classe rica. Quando a gente vai olhar, por exemplo, Tiago está trabalhando aqui um fenômeno que é daqueles dias, que é a questão de rico e pobre. A classe média, tem os professores de história aqui, podem me corrigir, a classe média ela vai surgir provavelmente como fruto do capitalismo e da industrialização. Antes era dividida em rico e pobre. A classe média é fruto da industrialização, tá certo? Essa turma que está no meio, que nem é rica, mas também não é pobre. Ela tem o suficiente para viver, ela consegue viver uma vida tranquila. Então vamos considerar esse texto observando isso. Tiago não está se dirigindo a uma igreja num contexto como o nosso, onde nós temos desde as classes mais baixas, pobres, classe média e gente rica. Tiago está falando no tempo onde existia ricos e pobres, tá certo? Não existia um meio termo. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta para a gente considerar alguns pontos, quais são as características do cristão pobre. Olha o que é que diz aí o verso 9. Tiago diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O primeiro ponto que a gente vai ver são dois pontos do nosso estudo, tá certo? Primeiro, as características do cristão pobre. Tiago apresenta algumas características desse primeiro grupo, ou seja, os cristãos pobres, que são extremamente significativos.
Primeira coisa, Tiago chama eles de quê? Como é que diz o texto? Primeira coisa ele diz aí, verso 9, a primeira coisa que Tiago fala sobre eles. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ele chama de irmão. E essa palavra é reservada para aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que já foram salvos, que já foram redimidos e que agora pertencem à família de Deus. Tiago se dirige com carinho àqueles irmãos, porque eles pertencem à família de Deus, a qual Tiago também pertencia. Eles já são salvos em Jesus Cristo. Porém, é importante a gente ver o seguinte, Simon Kistemaker, comentando essa palavrinha aqui, ele diz assim: como pastor, Tiago escreve uma carta aos cristãos espalhados entre as nações. Ele sabe que muitos deles vivem em profunda pobreza e ocupam os cargos de menor remuneração na sociedade. Essas pessoas precisam de palavras de encorajamento, pois as condições econômicas são opressivas e difíceis de entender. Assim, Tiago exorta o irmão cristão a orgulhar-se de sua posição elevada. O que marca aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para isso? É que é possível ser crente, ser cristão, ser um irmão na fé, pertencer à família de Deus e mesmo assim viver uma vida difícil. Tiago está se dirigindo a pessoas que estão sofrendo, que estão abatidas socialmente falando. Pessoas que perderam casas, pessoas que perderam famílias, pessoas que estão enfrentando as maiores dificuldades, que estão sendo oprimidas pelos ricos. E aí, isso deve mexer conosco, porque diz assim, puxa vida, eles são irmãos, pertencem à família de Deus, são salvos em Cristo Jesus, e estão passando por tudo isso. Isso aqui vai de encontro, meus irmãos, à teologia vigente no nosso país, onde diz que o crente não pode passar provação. Onde diz que se o crente estiver em dificuldade, tiver com problema, ele está em pecado. Os gurus da autoajuda trabalham isso. E aí, existe uma linha também teológica que diz o seguinte, que o crente tem que ser próspero. E alguns até atribuem isso a Calvino. Eu não sei se você já viu isso quando você estudou o 2º grau, mas muitos vão dizer que Calvino é o pai do capitalismo e que a ideia de Calvino é que o homem, uma vez sendo eleito por Deus, predestinado antes da fundação do mundo, ele seria alguém próspero, rico, aqui nessa vida, ele gozaria o melhor. Calvino não disse nada disso. Pelo contrário, os calvinistas, eles, na sua grande maioria, sofreram muito. Sofreram muito. Agora, é claro, quando eles começaram a colocar em prática o princípio de glorificar a Deus com todas as áreas da sua vida, e aí eles aprenderam aquele princípio bíblico de que não se deve gastar o dinheiro naquilo que não é pão, o crente calvinista, ele não ia para a mesa do jogo, ele não gastava o dinheiro com bebida, com farras, então eles começaram a ter dinheiro, a prosperar. Mas não tem nada a ver com capitalismo, sobretudo esse capitalismo selvagem que a gente tem aí. Mas é interessante ver, irmãos, que não é porque você é crente que você vai ser rico. Você pode ser crente e pobre. Sabe por quê? Olha o que é que diz aí Provérbios 22, verso 2. Isso vai de encontro à teologia que está sendo pregada na televisão, no rádio e pelos gurus aí da teologia da prosperidade. Olha o que é que diz Provérbios 22, verso 2. Quem foi que disse a você que todo crente tem que ser rico, tem que andar de carro novo, casa nova, roupa boa? Olha o que é que diz aí.
Provérbios 22, 2. Como é que diz? O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Isso é Bíblia, irmãos. Nem todo mundo vai enricar. Nem todo mundo vai entrar na igreja hoje e amanhã já vai estar contando aqueles testemunhos que se encontram na Universal. Como era a sua vida? Aí o cara vem. Conta sua vida. Antes de eu vir para essa igreja, nem antes de aceitar Jesus, não. Antes de eu vir para essa igreja, eu era assim, assim. Quando eu entrei nessa igreja, a minha vida mudou. Aí, qual foi a mudança da sua vida? O Senhor perdoou seus pecados, livrou você do inferno? Não, qual foi a mudança? Não, antes eu era um quebrado, era miserável, tá? Hoje eu tenho um carro bom, casa nova, não sei o quê. Não é esse o testemunho? Carro importado e começa a mostrar carros, mansões e tal. Aí enche a igreja, irmão. Enche. Porque o povo vai em busca disso. Olha, numa sociedade materialista como a nossa. Quem é que não quer essa propaganda? Só que aí a palavra de Deus vai dizer, olha, é possível ser crente e ser pobre. E Tiago está se dirigindo a irmãos pobres, oprimidos. E Tiago vai dizer, olha, irmãos, se orgulhem. Se orgulhem. O provérbio está dizendo, olha, tanto o rico como o pobre é o Senhor que faz. Há muita gente, irmãos, que não vai enricar de forma alguma. E graças a Deus, porque tem alguns que se enricar, sai de perto. Né? Não tem coisa pior do que ser pobre e besta. Então aí Papai do Céu diz assim, esse é que não enrica mesmo, eu vou dar riqueza para o outro. Tá certo? Então é importante destacar que Tiago apresenta essas características dos irmãos pobres para chamar a nossa atenção. Mas aí Tiago diz outra coisa, olha o que ele diz aí. O irmão, porém, de condição humilde. Condição humilde poderia ser traduzida como pobre, abatido socialmente. A turma mesmo lá de baixo. Aqui é como que Tiago estivesse se dirigindo à escória da sociedade. Condição humilde, gente abatida, gente que não tinha posição social. Aqui está falando do início da igreja. Não tinha muita gente importante na igreja, gente rica, gente poderosa. Não, era gente pobre, gente humilde, gente simples. Mas aí Tiago vai dizer assim, olha, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua, o quê? Na sua dignidade. Aí a gente tem que perguntar, o que Tiago quer dizer com essa palavra dignidade? Eu fui procurar no dicionário de Strong, que é um dos melhores dicionários da língua grega. Ele diz assim, a palavra utilizada por Tiago na língua original é usada metaforicamente, conforme o Strong diz, com o sentido de posição ou alto posto. O que Tiago está dizendo assim é, o irmão pobre, humilde, abatido socialmente, considerem-se em uma posição elevada, em alto posto. Aqui por isso que eu coloquei o tema, olhando a vida em duas dimensões, a visão terrena e a visão eterna. Olhando do ponto de vista terreno, aqueles irmãos são a classe mais baixa. Mas Tiago agora está convocando eles para olharem além das circunstâncias e na perspectiva da eternidade, eles estão em um alto posto, em uma posição elevada. Eles estão acima dos ricos. Então, Tiago coloca para aqueles irmãos que, embora aqui nesta vida, estes irmãos sejam humildes, socialmente desprezíveis, espiritualmente eles possuem uma posição elevada. Isso é bom, irmãos, para nós.
Porque o Senhor não prometeu a gente posição elevada aqui nessa vida. Mas Ele está dizendo que aquele que está em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ele tem uma posição honrada. Paulo vai dizer que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos príncipes. Nós pertencemos à família de Deus. William Barclay, que é um bom comentarista bíblico, ele diz assim, falando sobre essa importância do cristão. Ele destaca algumas coisas bem interessantes. Ele diz assim: conforme o via Tiago, o cristianismo dá a cada um o que cada um necessita. Conforme Mayor, assim como o pobre desprezado aprende a respeitar-se a si mesmo, assim também o orgulhoso rico aprende a humilhar-se. Aí ele vai dizer 3 coisas. Primeiro, o cristianismo dá ao pobre um novo sentido de sua própria valia. Da carência de valor em que vive, é elevado a um novo sentido de dignidade e importância. Sabe que é importante na igreja. Primeira coisa que ele diz. Na igreja primitiva, não havia distinção de classes. Podia ocorrer, e em realidade às vezes sucedia assim, que um escravo fosse o ministro ou o pastor da congregação, aquele que pregava, administrava os sacramentos, enquanto que o seu amo ou o seu dono não passava de ser um humilde membro da congregação. Na igreja são eliminadas as distinções sociais que dividem os homens no mundo, e desta maneira não há ninguém de mais importância que o outro. B. Sabe que ele é importante no mundo. O cristianismo ensina que cada pessoa tem nesta terra uma tarefa a cumprir, e que enquanto Deus lhe permite estar no mundo, tem um propósito atribuído para essa pessoa. Ninguém é inútil, porque cada um pode ser utilizado por Deus. Ainda que esteja prostrado numa cama, necessitado e enfermo, o poder de suas orações pode, mesmo assim, agir no mundo. C. Sabe que ele é importante para Deus, como expressou Moretti há muito tempo. Não chame indigno a nenhum homem pelo qual Cristo morreu. Toda pessoa é amada por Deus. Então, veja o senso de importância que o cristão tem. Quando você vai olhar a história da igreja, irmãos, isso é muito bonito porque a igreja nunca andou nessa linha do mundo. Lá fora o cara era o senhor de escravos, na igreja o escravo era o pastor dele. Lá fora as mulheres não tinham direito a nada, não tinham direito a voto, não tinham direito a dignidade alguma. Dentro da igreja as mulheres sempre foi uma força para a igreja. Sempre trabalhou, sempre atuou na obra do Senhor. Então, nós temos que atentar para isso. Que o evangelho, quando chega na vida de alguém, ele dá a essa pessoa dignidade, honra, posição elevada. Um ponto que Barclay levanta aqui, que é preciso a gente pensar, irmãos, lá fora, nós somos engenheiros, professores, oficiais das Forças Armadas, seja lá o que for. Na igreja, nós somos todos irmãos. Na igreja nós estamos nivelados. É preciso a gente parar para pensar sobre isso, porque muitas vezes até a própria liderança da igreja corre o risco de tratar com diferença. O doutor, o engenheiro, o grande executivo. Então, aí eu olho para ele com outros olhos, e o irmãozinho humilde, simples, o pobre, não, ele é digno como o outro. Nós estamos no mesmo nível. Então, às vezes é preciso a gente lembrar disso, porque os nossos títulos ficam da porta para lá. Para cá não. Vamos receber aqui o doutor, o engenheiro, o advogado, não sei quem, fulano de tal. Nada disso. É crente, é irmão na fé, é irmão em Cristo. Tá certo? É pecador, salvo pelo mesmo sangue que eu fui. Não tem diferença.
Só tem um grande. Tem uma questão também, só um minutinho. Fulano de tal é um grande servo de Deus. Se é servo, não é grande. Né? Diga, Gordon. Isso. A gente vai chegar nesse ponto aí, tá certo? Simon Kistemaker, comentando esse ponto aqui da dignidade do crente pobre, do crente que é humilde, né, e desse motivo que ele tem de gloriar-se, ele destaca o fundamento dessa glória que o crente pobre tem, apesar das circunstâncias da sua vida. Ele diz assim: como pode um cristão sem recursos compreender que é grandemente exaltado? Como é que pode um crente, não tem recurso? Aqui muitos deles não tinham emprego, e o emprego que tinha era um emprego miserável, porque trabalharam o dia todinho, quando chegou no final do dia o patrão não pagou. Então eles não tinham recurso. Então como pode um cristão sem recurso compreender que é grandemente exaltado? Antes que possa orgulhar-se de sua posição de honra, deve olhar não para as posses materiais, mas para os tesouros espirituais. Ele deve ter uma perspectiva completamente diferente da vida. Sua visão de mundo não nasce do materialismo, mas dos valores espirituais. Ele sabe que o próprio Deus exaltou o crente a uma posição mais elevada. Ele se vê como filho do rei ou filha de Deus. Então, o crente ele tem motivo de gloriar-se, como ele diz aqui: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se, se alegre, exulte na sua alta posição. E que posição? Se eu não tenho onde morar, se eu pago aluguel, ele não está falando aqui de uma posição social, econômica aqui nessa vida. Ele está falando que você é rico nas coisas de Deus. Você tem os tesouros espirituais que muitas vezes o ricão lá fora, ele trocaria tudo para ter. Porque ele não tem esperança e você tem. Ele não tem uma perspectiva, ele não tem uma visão ampla como você tem. Quantas pessoas, irmãos, que no final da vida, na hora da morte, ele daria tudo para ter esperança, saber para onde vai. Então, nós temos. Então, o primeiro ponto é esse: as características do cristão pobre, humilde. Ele é irmão, ele é honrado, ele tem uma posição elevada, ele tem motivo de gloriar-se, porque ele não olha para a vida na perspectiva humana, materialista, social. Ele olha para a vida com outros olhos, ele olha com o olhar de Deus. Porque se você olhar na visão humana, acontece com você o que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Quem lembra? Diz lá o Salmo 73 que Asaf começou a contemplar a riqueza do ímpio. Ele começou a olhar a vida do ímpio. Ele disse: puxa vida, esse cara tem tudo. E outra coisa, ele tem saúde, ele tem amigos, ele tem isso, tem aquilo outro. E eu aqui, servindo a Deus, lavei minhas mãos na inocência e de contínuo sou afligido. Então Asaf começa a entrar em parafuso. E ele diz no Salmo 73 que quase se desviou. Quase os seus pés se resvalaram, caiu. Só que aí Asaf diz assim: até que eu entrei no templo e atinei com o fim deles. Olha que coisa maravilhosa. Ele estava angustiado, estava abatido, estava vendo o vizinho dele prosperando, com tudo do bom e do melhor. Aí ele disse: sabe de uma coisa, eu vou para a igreja. Aí quando chegou na igreja, ele aprendeu que o ímpio não tem esperança futura. Ele atinou com o fim. Aí ele começou a parar e disse assim: eu era como um bruto, como um animal diante da tua presença, Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre está comigo. O Senhor tem me segurado com a tua mão. E além de tudo isso, o Senhor ainda vai me receber na glória. Esse salmo de Asaf, irmãos, representa a vida do verdadeiro crente.
que mesmo diante das lutas, das provas, das dificuldades, ele consegue ver além. Ele consegue ver além. Eu estou lendo um livro que eu recomendo você a ler. Eu li há muitos anos atrás, logo quando eu entrei na igreja, e quando foi antes de ontem, eu digo, eu vou reler esse livro. O Peregrino, um livro escrito no século passado, por um autor chamado John Bunyan. Ele ficou preso por 12 anos por causa de um crime, pregar o evangelho. Na época a igreja da Inglaterra estava se corrompendo e John Bunyan encontrou-se com o Senhor Jesus, compreendeu a palavra de Deus, ele deixou de ir à igreja institucional e começou a pregar nas ruas. E aí foi preso e diziam para ele, olha, se você for solto, você vai parar de pregar. Ele, se me soltar hoje, eu estou na praça pregando amanhã. E ele ficou preso durante 12 anos, sofreu muito, teve depressão, angústias terríveis, sobretudo porque ele tinha uma filha cega, que passou dificuldades em virtude do seu pai estar preso. Mas ele, quando lembrava da filha, ele colocava a filha diante de Deus. E esse homem, na prisão, ele escreveu um dos maiores best-sellers da história. Depois da Bíblia, na Inglaterra, é o livro mais lido, que é O Peregrino. E ele narra a trajetória do cristão, quando ele sai da cidade da destruição para a cidade celestial. E ele vai mostrando os inúmeros problemas que o cristão vai passando. Pelos personagens. A vida cristã, meus irmãos, não é fácil. Não é uma colônia de férias. Se você quer facilidade, vai fazer outra coisa. Ser crente, não. Tá certo? Então, Tiago está falando desse cristão pobre, humilde, mas que é digno, que tem uma posição elevada, porque Deus lhe dá. Segundo ponto, é a maneira como Tiago descreve o rico e o contraste deste com o pobre na perspectiva da eternidade. Olha o que é que diz aí o verso 10 e 11. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É interessante, meus irmãos, ver aqui que após Tiago destacar a dignidade do cristão pobre e o motivo que ele tem para se gloriar, ele passa a fazer um contraste da vida do cristão pobre, humilde, simples, com o rico. E quando nós vamos olhar esse texto, uma das dificuldades de interpretação desse texto é porque na língua original esse texto ele tem uma característica de poesia. Ele é um paralelismo. Eu até já falei sobre isso aqui quando estudamos Judas. Tiago está fazendo aqui um contraste, um paralelismo, fazendo uso de um recurso da língua grega, da poesia grega e hebraica, onde ele contrasta os personagens, as informações. Então ele está fazendo uso aqui de um paralelismo. E aí, Simon Kistemaker, ele destaca esse aspecto do paralelismo, dizendo o seguinte: o paralelo encontra-se na expressão gloriar-se. As cláusulas, irmão de condição humilde, e o rico mostram o contraste. Além disso, os substantivos dignidade e insignificância opõem-se um ao outro. Então, se você... Aqui você tem um paralelismo ou aquilo que também é chamado de quiasmo. Você traça um X no texto e você tem de um lado o rico, do outro lado o pobre. Você tem de um lado o que tem honra, dignidade, o outro que tem insignificância. Você tem de um lado aquele que se gloria
em Deus, o outro lado que não tem do que se gloriar, a não ser na sua insignificância. Então há um paralelo, há um recurso que Tiago utilizou para chamar a atenção dos irmãos. Para que a gente possa compreender melhor o pensamento de Tiago, é interessante o que disse um comentarista chamado Robertson. Ele diz assim: a cruz de Cristo eleva o pobre e abate o que é exaltado. É a grande niveladora dos homens. Isso aqui é fantástico, irmão. A gente só vai entender o que Tiago está dizendo aqui, quando ele faz esse paralelo entre rico e pobre, entre aquele que tem motivo de se gloriar e que é digno, e aquele que é insignificante, quando nós compreendemos que o que faz esse nivelamento é a cruz de Cristo. É na cruz que o pobre é exaltado e o rico abatido. É a cruz quem nivela o ser humano. Isso é fundamental para nós, porque quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, é muito interessante o cântico de Maria, porque Maria, quando vai fazer referência à vinda do Messias, que ela daria à luz, ela diz que ele é a esperança para os pobres, mas também ele traria abatimento para os ricos. Ela diz no seu cântico. Ela compreende isso. Os pobres seriam elevados e os ricos, aqueles que estavam em altas posições nesse mundo, seriam abatidos. Aí, é preciso destacar, meus irmãos, que Tiago aqui ele não está falando de uma luta de classes. Se tiver algum comunista aqui ou socialista, né, essa turma aí, principalmente a galera da universidade, é muito chegada a isso. Eu também não sou PMDB, nem sou direita. Mas Tiago não está falando aqui de uma luta de classes, como o comunismo e o socialismo vai defender, e muitos tentam até provar isso na Bíblia, essa ideologia na Bíblia. Tiago não está falando disso. Ele não está falando aqui de uma classe pobre brigando com a classe rica. Não. É interessante que quando fala de exaltação dos pobres e humilhação dos ricos, o autor não defende uma sociedade sem classes, nem condena os ricos pelo fato de possuírem bens. Apenas quer deixar claro que a vida não pode basear-se em riquezas. No longo prazo, os ricos não terão vantagem nenhuma em relação aos pobres. Tiago não está falando aqui de luta de classe, irmão. Não estava existindo aqui uma briga na igreja para um tomar o poder do outro. Tiago não está levantando uma força-tarefa, uma milícia para invadir as terras do rico. Não é isso. Tiago está falando aqui na visão espiritual que o pobre ele deve gloriar-se nas coisas de Deus e o rico ele não pode confiar nas suas riquezas, na instabilidade das riquezas que ele vai voltar a tratar mais na frente. Mas assim como o pobre, ele gloria-se em Deus, o rico também, ele deve voltar-se para Deus. E aí, o que acontece? O pobre é elevado a uma posição, o rico é baixado de sua posição e há um nivelamento. Quando um rico se convertia na igreja primitiva, as pessoas ao seu redor o ridicularizavam, porque ele estava se juntando a pobres, a escravos, a miseráveis. Ainda hoje é assim. Quando se converte um rico, ricão mesmo, ou um intelectual, ou um famoso, e vem para o meio da igreja, aí a turma lá de fora critica, que ele baixou o nível. Ele deixou de frequentar as altas rodas sociais e às vezes vai para uma igrejinha simples, humilde. Pastor Antônio José, lá da igreja presbiteriana, eu não sei se é Contagem, Minas Gerais. Ele disse que estava começando o trabalho. Hoje essa igreja, ela funciona onde era a maior casa-show da América Latina. A igreja presbiteriana lá de Contagem. Eles compraram a maior casa-show da América Latina e fizeram a igreja. Mas quando ele começou a igreja,
a congregaçãozinha pequena, que o presbitério ia até fechar, porque não estava tendo resultado. Era uma congregaçãozinha pequena, com poucos irmãos, 10, 15 irmãos. Então ele começou a igreja, e trabalhando, né? E igrejinha pequena já sabe, não tem zelador, não tem fulano daqui, fulano dacolá, todo mundo faz tudo. Então ele disse que um ricão lá, marido de uma irmã da igreja, disse que nunca ia para aquela igreja lá dos pobres. Aquela igreja lá da ralé, não sei, o cara é extremamente orgulhoso. Só que um dia, o evangelho chegou no coração dele. O evangelho foi lá e tocou na vida dele. E aí o pastor Antônio José disse que aquele irmão riquíssimo chegou para ele e disse assim: pastor, eu quero lhe pedir uma coisa. Você pode dizer, eu quero uma função aqui na igreja, só uma. Eu quero lavar os banheiros da igreja. Eu quero cuidar dos banheiros da igreja. Porque eu era tão orgulhoso, tão prepotente, que hoje eu quero servir na obra de Deus, nas coisas mais simples, lavar banheiro, limpar o piso. Eu quero estar aqui. E ele disse que esse irmão vinha todos os cultos, lavava os banheiros, ajeitava a igreja, os trabalhos mais humildes da igreja, ele estava lá fazendo. O evangelho faz isso, irmão. O evangelho pega o humilde e exalta, e pega aquele que é exaltado e abate. Tá certo? Porém, surge uma pergunta que tem estado presente na mente dos estudiosos. Quem é o rico que Tiago está se referindo? Será que ele era um cristão ou um incrédulo? O problema era a riqueza ou a postura que essa pessoa tinha em relação a ela. Todo rico será destruído ou passará como a flor da erva, como o Tiago está dizendo? É importante a gente buscar a resposta para essas perguntas, porque aí vai fazer compreender o texto. Eu estou olhando para o texto está falando de um rico que é destruído como uma flor do campo, como uma erva. Então, o que quer dizer isso aqui? A Bíblia de Genebra, olha o que diz a Bíblia de Genebra, o comentário da Bíblia de Genebra. Os irmãos veem que não é tão fácil assim a gente responder as coisas. A Bíblia de Genebra traz um comentário esclarecedor e que leva a gente à reflexão. Diz assim: ambos os grupos são exortados a orgulharem-se de suas posições. O pobre pode ser rico em tesouros espirituais e desfrutar de posição elevada no reino de Deus. O rico precisa reconhecer que suas riquezas mundanas pouco significam. Tiago possivelmente se referia aos cristãos abastados que podiam regozijar-se no fato de terem aprendido onde estava o seu verdadeiro tesouro. Se estava se referindo aos incrédulos, suas palavras são irônicas. Então, você tem duas linhas aqui. O Tiago está falando dos crentes ricos que estavam chegando na igreja, e aí eles tinham um motivo de gloriar-se, era saber que as suas riquezas, elas não trariam para ele estabilidade, eles não podiam depositar a confiança na riqueza, mas eles se gloriassem em Deus, que agora revelou para eles um tesouro maior, um tesouro maravilhoso. Se Tiago estiver falando de ricos incrédulos, então Tiago começa a ironizar. Tiago diz: olha, vocês que se acham muita coisa aí, vocês que são ricos, gloriem-se numa coisa, em saber que vocês são insignificantes, que vocês estão depositando a confiança numa coisa que passa. Tá certo? Então, é importante, irmãos, a gente olhar para que tipo de rico Tiago está falando. Um incrédulo ou um crente? Diga, Godoy. Se ele está falando de crente, ele está levantando a ideia
de que o crente se gloria nas coisas de Deus. Agora, se ele está falando de ímpio, aí ele está ironizando com os ímpios. Ó, vocês são insignificantes, vocês se acham tanta coisa, mas vocês são insignificantes. Há muitos comentaristas, a gente concluir, há muitos comentaristas, como por exemplo, Simon Kistemac, Dr. Augusto Nicodemos, que acreditam piamente que Tiago está ironizando e falando do rico descrente. Simon Kistemac chega a essa conclusão da seguinte forma: Tiago não está preocupado com as riquezas, mas com a pessoa que as possui. Concluo, portanto, que o homem rico não é um cristão. Então, Simon Kistemac e Dr. Augusto Nicodemos, eles vão dizer o seguinte: a preocupação de Tiago não é a riqueza, é a pessoa. Então, se ele está falando da pessoa, ele está falando de um ímpio, tá certo? Porém, irmãos, só para os irmãos refletirem, eu acredito também que ele está falando de ímpio. Porém, se levanta uma questão seguinte: se ele está falando de ímpio, como é que esses ímpios iam ouvir isso aqui? Porque ele está mandando uma carta para a igreja. Ele não está mandando uma carta para a cidade, ele está mandando para a igreja, que seria líder na igreja. Então, subentende que esses ricos estariam na igreja, tá certo? Mas Simon Kistemac, Dr. Augusto Nicodemos e muitos outros vão dizer: não, ele está falando aqui do ímpio. Quanto à cena pintada por Tiago no verso 11, olha aí a cena, podemos identificá-la perfeitamente nas condições climáticas de Israel. Quem foi a Israel deve saber disso, eu não fui ainda. Em textos bíblicos como Isaías 40, versículos 6 e 7, Jó 14, 21, e em especial no Salmo 103, verso 15 e 16. Vamos ler Isaías 40, versos 6 e 7, um irmão, e outro irmão leia Jó 14, 21, e outro Salmo 103, verso 15 e 16. Isaías 40, versos 6 e 7. Tiago pega uma circunstância climática de Israel, quando ele diz aqui: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Os estudiosos entendem que ele está pegando essa figura de Isaías 40. Olha o que diz aí. Então, a maioria dos estudiosos entende que Tiago está pegando o verso 11 lá de Isaías, certo? Jó 14, 21. Não é isso, é o 14, 21. Eu vou conferir essa referência. O texto principal é esse, Isaías 40, 6 e 7. Agora, Salmo 103, verso 15 e 16. Como é que diz? Salmo 103, 15 e 16. Quanto ao homem, olha que texto interessante, né? É claro que aqui no Salmo ele está generalizando. Diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Tiago conclui o texto dizendo: assim também se murchará o rico em seus caminhos. Diz os estudiosos que lá em Israel,
na região a que Tiago está fazendo referência, geralmente surge aquela erva, e quando o vento do deserto vem durante o dia, aquele vento quente, então queima a erva. Aquela erva vai morrer, murchar e morrer. Então Tiago está visualizando isso e trazendo para o contexto. Então ele conclui dizendo, olha, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Agora é interessante, irmãos, sempre a gente pensar na mentalidade do judeu. Outra tradução desse texto, do verso 11, seria, o homem rico desaparece enquanto cuida de seus afazeres. A versão internacional, ela diz o seguinte, ela pega a mentalidade semítica, a mentalidade judaica, e diz assim, subitamente, a vida do rico chega ao fim, enquanto ele se ocupa em ganhar dinheiro. Suas riquezas não são capazes de prolongar sua vida, pois ele parte deixando para trás as suas posses. Se Tiago está pegando essa ideia daquela planta que nasce, né? À noite está frio, então vai surgindo com a geada, tudinho, surge a planta. Aí quando o dia chega, o vento que traz todo o calor do deserto bate nela e ela morre. Tiago está dizendo assim, olha, assim é a vida do homem rico. Não o rico cristão, o rico que não teme a Deus, o rico que não leva Deus em consideração. Ele murcha em seus caminhos, ou seja, ele morre enquanto está nessa loucura de ganhar dinheiro, ele se acaba. E quantas pessoas, irmãos, entram por essa linha? O cara leva a vida em ganhar e morre. Quer dizer, é isso que Tiago está dizendo aqui. O rico, ele murcha enquanto ele está buscando riquezas, buscando os afazeres, ele murcha. Diga, Godoy. Jó 14:2, né? Leia aí, Godoy. Olha como é que é a vida do homem, né? Concluindo, irmãos, para passar as perguntas, 3 coisas para ficar como lição para nós. Primeiro, é importante vermos além das circunstâncias. É muito importante vermos além das circunstâncias. A pessoa rica, assim como o pobre, deve olhar além das circunstâncias físicas e externas, em direção aos valores espirituais interiores e circunstâncias do reino celestial que ele não vê. O pobre, aqui humilde, mas diante de Deus são dignos. O rico, aqui é exaltado, porém diante de Deus ele é abatido. Ele é como uma erva que murcha. Segunda coisa, precisamos estar lembrados que a vida é passageira, sobretudo para aqueles que não levam Deus em consideração em suas vidas e confiam na instabilidade das riquezas. É bem rapidinho, murcha e vai embora. Terceiro e último, devemos nos gloriar no que é certo, ou seja, nas coisas de Deus. E aí eu lembrei de um texto e coloquei aqui para a nossa meditação, e eu quero terminar com ele. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Tem uma coisa para a gente se gloriar, irmão, não é a nossa casa, o nosso carro, o nosso diploma, não. Nós já conhecemos o Senhor, já tivemos os olhos espirituais abertos, já fomos salvos, nós somos dignos, temos uma posição elevada. Vamos orar, em nome de Jesus, pedir a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra nessa noite.
Palavra essa que nos ensina a olhar além das circunstâncias. Podemos ser pobres, humildes, desprezíveis aos olhos do mundo, mas o Senhor nos colocou em lugar de príncipes, em posições elevadas, porque o Senhor nos salvou e nos tornou seus filhos. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que nós queremos te agradecer, te louvar, nós queremos nos colocar diante de ti, dizendo muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós temos muitos motivos para nos gloriarmos, porque se nós não temos nada nessa vida, mas temos certeza absoluta que lá na eternidade nós somos ricos em Cristo Jesus. É assim que eu te oro e que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.